Eu sempre achei que conhecia o homem com quem eu me casei. O nome dele é André. A gente está junto há 8 anos, casados há 5. Quando eu conto assim parece pouco, mas cada ano com ele sempre foi muito intenso. Ele sempre foi carinhoso, atento, cuidadoso. E muito do meu mundo foi virando o mundo dele também. Eu larguei meu emprego para acompanhar uma mudança de cidade dele. Comecei a trabalhar em casa, freela, coisa pequena. Muito do dinheiro vinha dele. Ele me dava tudo, mas também me dava uma sensação estranha de dívida. Como se o Mebisel tivesse que provar o tempo todo que valia a pena. Eu nunca falei isso em voz alta, nem para mim mesma. Eu só ia vivendo, no piloto automático, até a gente comprar aquela casa. A casa que mudou tudo. A gente morava em um apartamento pequeno, legal, mas apertado. Um dia Maile chegou animado, com um brilho no olho que eu não via fazia tempo. Disse que tinha achado uma oportunidade, uma casa antiga, numa rua tranquila, de bairro antigo, preço abaixo do mercado. Bom demais para ser verdade. Eu lembro que brinquei, falei que com certeza tinha algum defeito escondido. Ele deu risada, mas desviou o olhar por um segundo. Foi tão rápido que eu quase não notei. Quase. A visita aconteceu numa quinta tarja dessa tarde. Eu entrei naquela casa e senti um arrepio. Não era medo, mas também não era conforto. Era como se o ar fosse pesado, carregado de histórias que eu não sabia. A sala era grande, piso de taco, janela alta. A cozinha tinha azulejo antigo, com aqueles desenhos meio apagados. Eu fui andando. Quarto do casal. Quarto que podia virar escritório. Banheiro. Corredor comprido. E no fim do corredor, uma porta. Uma porta fechada com uma fechadura diferente das outras, mais antiga, mais escura. Eu segurei na maçaneta sem pensar. Ela não girou. Eu disse: está trancada. O corretor olhou rápido para o André. Foi coisa de milésimos. Mas eu vi, ele respondeu. Ah, esse era um quartinho de guardados da antiga dona. O filho dela pediu para manter trancado por enquanto. Eles estão resolvendo umas coisas. Depois libera. Eu perguntei: mas como assim vende a casa com um quarto fechado? O corretor encolheu os ombros. Disse que era contrato, que estava tudo escrito. Eu olhei para o André, esperando que ele ficasse incomodado também. Mas ele só falou: amor. A gente nem precisa de tanto espaço. Deixa isso para depois. Eu deveria ter insistido. Mas naquele dia eu estava cansada. E eu queria acreditar que a vida estava melhorando. Depois de tanta mudança, tanto aperto, tanta promessa adiada. A gente fechou negócio em um mês. Foi tudo rápido. Os documentos elas chegaram. Eu assinei onde mandavam assinar. O André cuidou do resto. Eu só queria entrar na casa nova. No dia da mudança, eu quase esqueci do quarto. A casa estava cheia de caixa, movendo o sofá, montando cama, eu subindo e descendo com sacola. Até que no fim da tarde eu parei no corredor. Olhei para aquela porta. Ela parecia ainda mais escura com a casa cheia de vida, como se não pertencesse ali. Uma amiga minha tinha ido ajudar. Ela passou por mim, seguiu meu olhar e perguntou: que quarto é esse? Eu respondi sem pensar: é o quarto que o André não quer abrir. Ela deu uma risadinha, achando que era brincadeira. Mas eu não ri. A minha voz saiu séria demais, até para mim. Naquela noite a gente dormiu exausto. Eu apaguei rápido. Mas acordei no meio da madrugada. A casa estava silenciosa, diferente do apartamento. Sem barulho de vizinho, sem carro na rua. Parecia que o silêncio tinha som. Eu levantei para ir ao banheiro. No corredor eu parei, de novo na frente da porta. Era como se aquela porta me chamasse. Não tinha barulho, não tinha luz por baixo, nada. Mas eu senti uma presença, uma atenção, como se alguma coisa do outro lado estivesse em espera. Eu toquei na maçaneta, continua trancada.
A sensação não passou. Eu voltei para a cama com o coração acelerado. Depois de um tempo, eu dormi. Na manhã seguinte, eu comentei com o André. Falei da porta. Falei da sensação, ele cortou meu assunto rápido. Disse que eu estava impressionada, que toda casa nova é assim, que a cabeça da gente inventa coisa. Ele ficou um pouco irritado, de um jeito que não combinava com o tom leve do café. Aquilo me marcou. Tinha algo naquela porta. E tinha algo no jeito do André com ela. Eu ainda não sabia, mas ali era o primeiro fio solto, de um segredo que ele segurava com força demais, e que a casa inteira parecia sentir. Os primeiros dias foram de adaptação: bagunça, poeira, barulho, montador de móvel, gente entrando, gente saindo. Cada canto que eu arrumava me dava uma sensação de construir uma nova versão de mim, uma versão mais adulta, mais estável. Como se o endereço novo mudasse a história antiga. Eu arrumava os armários com cuidado, dobrava a roupa dele com carinho. Eu queria que tudo desse certo. Eu queria que aquela casa fosse o começo de uma fase calma. Só que a calma nunca veio inteira. Sempre tinha alguma coisa, uma ponta, um incômodo. E quase sempre esse incômodo vinha daquele corredor. De dia era mais fácil ignorar. Eu passava com caixa, com vassoura, com roupa para lavar. Fazia esforço para não olhar para a porta. Quando olhava, parecia que ela tinha se aproximado, como se o corredor tivesse encurtado. Às vezes eu dava risada de mim mesma, falava em voz alta, para forçar a normalidade. É só uma porta. Mas por dentro eu não acreditava. No terceiro dia, eu estava colocando livros na estante do corredor. Uma estante estreita, ficava quase em frente à porta trancada. Eu subi numa escadinha, me estiquei e, sem querer, esbarrei numa caixa que estava em cima da estante. Ela caiu no chão. Abriu. Papel espalhado. Eu desci para juntar e ali no meio dos papéis eu vi um envelope mais antigo, amarelado, com o nome do André escrito à mão. Eu estranhei, porque aquela caixa era já cheira de coisa nossa. Documento recente, manual de eletrodoméstico, conta antiga. Mas aquele envelope destoava. Eu peguei, olhei em volta, como se alguém pudesse aparecer. Era instinto, era bobo. Eu estava sozinha em casa. Mesmo assim eu olhei. O envelope estava aberto. Eu não precisei rasgar nada. Só puxei o que tinha dentro. Era uma carta. A letra era feminina, curvada, bonita. Eu comecei a ler. No começo achei que era alguma ex, alguma história antiga, o tipo de coisa que eu nem queria saber. Mas logo na primeira linha eu congelei. Porque a carta começava assim: Meu filho. Eu continuei lendo, o coração disparado. Eu sabia que o André não falava da mãe, desde que eu conheço ele. Se alguém pergunta da família dele, ele responde rápido: Meu pai morreu cedo. Minha mãe me deixou com uma tia e sumiu. Essa era a versão oficial. Simples, seca, final. E de repente eu estava na sala da minha casa nova, com uma carta na mão, da mãe que ele dizia que tinha ido embora. Querido André, me perdoa por escrever de novo. Eu sei que você não quer contato, mas eu precisei tentar mais uma vez. Eu sei que o que eu fiz com você e com a sua irmã não tem perdão. Eu sei que aquela casa carrega muita dor, mas você precisa voltar lá um dia. Eu fui lendo devagar. Cada frase parecia um golpe. Ela falava de coisas que eu não entendia, de uma noite que mudou tudo, de uma culpa que ela carregava, de uma promessa que ele fez. Ela dizia: Você disse que nunca mais ia atravessar aquele portão. Mas eu sei que você ainda pensa naquele quarto, que você ainda tem medo do que ficou lá. Na hora eu olhei para o corredor, para uma taxa, a porta escura. Eu senti um frio na nuca. Quarto, casa antiga, medo. Eu voltei para a carta. Ela continuava: Eu sei que você não quer saber de mim, mas aquela casa nunca foi sua culpa.
Você era só uma criança. Você e a sua irmã não tinham como entender. Eu parei ali. Travei nessa palavra. Irmã. O André nunca tinha falado de irmã. Nunca. Nem uma vez. Nem numa conversa perdida. Nem numa lembrança vaga. Nada. Como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Eu li o final da carta. Ela dizia: se um dia você encontrar uma maneira de fazer as pazes com o que aconteceu naquele quarto, talvez você consiga viver de verdade. Me perdoa por ter deixado vocês ali. Eu ainda sonho com a porta fechada. Eu fiquei parada, a carta aberta na mão, a casa em silêncio e a porta ali, no fim do corredor. Eu não sabia o que me assustava mais, se era o conteúdo da carta, ou a coincidência de eu estar morando numa casa com um quarto trancado, enquanto lia uma mãe falando de um filho traumatizado por um quarto. Eu não conseguia conectar tudo, mas meu corpo conectou antes da minha cabeça. Eu comecei a tremer. Dobrei a carta com cuidado. Guardei de volta no envelope. Na parte de trás tinha um endereço: rua, número, bairro. Não era a rua da nossa casa. Era de outro lugar, de outra época. Mas eu reconheci uma coisa: o nome do bairro era o mesmo. Eu peguei o celular, pesquisei o nome da mãe dele. Apareceu uma notícia antiga, de muitos anos atrás, sobre um acidente numa casa de família. Tragédia em residência de bairro tradicional. Um incêndio num quarto. E uma foto em preto e branco, à frente de uma casa antiga, cercada, com árvores tortas. Eu aproximei a imagem com o dedo. O portão parecia familiar. A varanda, os contornos da janela, era diferente, mas ao mesmo tempo era como se eu já tivesse passado em frente. Um detalhe pequeno me fez gelar. Num canto da foto aparecia um pedaço da lateral, um pedacinho da parede, e o recorte de uma porta mais para trás. Uma porta com moldura escura, alta. Eu fechei a tela. De repente, tudo parecia demais. Naquele dia, eu fiz algo que eu mesma não esperaria de mim. Eu guardei a carta no fundo de uma gaveta e decidi não falar nada para o André. Não naquele momento. Eu queria observar. Eu queria ver como ele se movia naquela casa, como ele passava pelo corredor, como ele olhava para uma porta. Eu queria entender se aquilo tudo era coincidência, ou se eu estava vivendo dentro de uma história que começou muito antes de mim, e que ele nunca teve coragem de me contar. Os dias seguintes foram um jogo silencioso. Ele não sabia, mas eu estava olhando para tudo. Cada gesto, cada desvio de olhar, cada respiração mais presa. De manhã eu acordava antes dele. Ficava fingindo que mexia no celular. Mas na verdade eu olhava o jeito que ele levantava, o jeito que caminhava pelo corredor. Ele evitava passar perto da porta. Era discreto, mas dava para ver. Se ele precisava ir ao banheiro, ele passava encostado na parede oposta, o corpo meio virado, como se não quisesse ficar na mesma linha da madeira escura. Se eu parava no corredor para falar com ele, ele acelerava ou mudava de assunto. Uma vez eu estava tirando pó perto da porta. Ele passou e eu falei: Amor, você não acha estranho isso aqui ficar trancado? A gente podia pedir a chave para o filho da antiga dona, ver o que tem, usar como depósito, sei lá. Na hora ele travou, foi coisa de segundo. A mão que ele levava no bolso ficou dura. A mandíbula apertou, mas a voz saiu calma demais, controlada. Não precisa, amor. A gente já tem espaço demais. Menos coisa para arrumar. Ele tentou dar um sorriso, mas o sorriso não chegou no olho. Mesmo assim, eu recuei. Ainda não era a hora. No fim daquela semana, eu voltei para a Mocarta. Esperei ele sair para trabalhar. Peguei o envelope escondido da gaveta, sentei na mesa da cozinha e fui lendo de novo, com mais calma, tentando pegar os detalhes que eu tinha perdido. Na parte de trás da folha tinham mais linhas, que na primeira leitura eu quase não tinha reparado.
A mãe as escrevia sobre a infância dele. Falava de uma época em que ele e a irmã brincavam no quintal, que tinha uma árvore grande, uma casa nos fundos, e que ele era sempre o mais cuidadoso, que protegia a irmã. Ela falava de um porão, de um quarto que deveria ter ficado fechado, mas que naquele dia estava aberto, e que isso mudou tudo. Ela não dava detalhes diretos, escrevia como se tivesse medo de citar as coisas de verdade, como se o papel pudesse queimar na mão dela. Eu li uma frase que ficou presa na minha cabeça. Eu nunca vou esquecer o jeito que você ficou parado diante daquela porta. Você parecia outra pessoa. Eu fechei a carta devagar. Eu tinha uma informação nova, uma irmã, um quarto, um trauma e uma mãe que se culpava. Agora eu olhava para o André na cozinha, mexendo no café, e não via mais só o meu marido. Eu via um menino que um dia ficou parado diante de uma porta como aquela, e que talvez nunca tivesse saído de lá por completo. Naquela mesma tarde, o interfone tocou. Eu estranhei porque a gente ainda não conhecia ninguém na rua. Era cedo. Eu atendi. Uma voz feminina, leve, perguntou: "Aqui é a casa que o André comprou." Eu respondi que era. Ela pediu para subir. Falou o nome. Eu demorei um segundo para entender. Era o mesmo sobrenome dele, mas outro primeiro nome. Quando ela entrou, eu quase perdi o ar. Ela era parecida com ele. Os olhos, o queixo, o jeito de olhar em volta, como se estivesse sempre avaliando tudo. Ela parecia mais nova que eu, mas carregava uma expressão antiga no rosto, cansada. Ela sorriu sem graça. Disse: "Você deve ser a Ana. Eu sou a Clara, irmã do André." Eu senti um frio, como se o mundo desse um passo atrás. Eu convidei ela para entrar. Minhas mãos tremiam, mas eu não queria demonstrar. Ela sentou no sofá, olhou em volta e sorriu de novo. Só que o sorriso dela tinha melancolia. Ela disse: "É estranho ver o meu irmão comprando uma casa aqui." "Depois de tudo?" eu perguntei. "Depois de tudo o quê?" Tentando parecer curiosa, mas neutra. Ela me mediu com os olhos, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Ela perguntou: "Ele não te falou nada?" Eu respondi com sinceridade: "Não." Ela respirou fundo, olhou para as mãos e falou: "Então não é comigo que você tem que saber." "Mas eu não consegui parar ali." Eu perguntei: "Você conhece essa casa?" Ela hesitou, olhou para a porta do corredor, a porta fechada. Mesmo sem ver a fechadura, ela pareceu saber. Ela arregalou os olhos, se levantou, andou devagar até o corredor. Eu fui atrás. Ela parou diante da porta, passou a mão na madeira, e eu vi o braço dela arrepiar. Ela falou baixinho. Ele repetiu o mesmo desenho, mesmo sem ser a mesma casa. Eu fiquei sem entender. Perguntei: "Como assim desenho?" Ela virou para mim. Falou: "O corredor. O jeito que a porta fica no fim. A luz. É tudo parecido, não igual, mas parecido." Eu senti a boca secar. Perguntei: "Parecido com o quê?" Ela demorou, mas respondeu: "Com a casa que a gente morava quando era criança. Com o quarto que o André não consegue esquecer." Eu fiquei em silêncio. Eu estava diante da irmã que eu nem sabia que existia, na porta de um quarto trancado, numa casa que lembrava outra casa. Ela respirou fundo outra vez e falou: "Ele nunca deveria ter voltado para um lugar assim. Ainda mais sem te contar nada." Eu perguntei: "Sem contar o quê?" Minha voz saiu quase em sussurro. Ela desviou o olhar de novo, como se tivesse uma linha que ela não pudesse atravessar. Falou: "Eu não tenho o direito de abrir isso por ele, mas eu também não consigo ir embora fingindo que está tudo bem." Eu perguntei: "Então me diz, pelo menos, se tem perigo." Ela me olhou firme e respondeu: "Perigo agora não, mas tem coisa mal resolvida. E coisa mal resolvida vira veneno, especialmente dentro de casa."
Quando o André chegou naquela noite e viu a Clara na sala, o rosto dele perdeu a cor. Ele ficou parado na porta, olhando de um para o outro, e eu entendi ali, naquele silêncio pesado, que tinha muito mais coisa escondida do que uma porta trancada no fim do corredor. O André entrou devagar, como se cada passo pesasse, a chave ainda na mão, a mochila pendendo de um lado. Ele perguntou: "O que você está fazendo aqui, Clara?" A voz baixa, tensa. Ela não respondeu de imediato. Ficou só olhando para ele. E eu senti que eu tinha entrado numa conversa de anos, de décadas. Uma conversa que começou muito antes de eu existir. Eles tinham a mesma expressão nos olhos, um misto de raiva, dor e uma coisa que parecia saudade, mas uma saudade que tinha medo de existir. A Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela falou: "Você comprou uma casa igual o André. Igual. Você está se ouvindo. Está vendo isso?" Ele largou a mochila no chão com força. Falou: "Não é igual. Não fala besteira. É uma casa como qualquer outra." Ela apontou para o corredor. Para a porta no fundo. "Você trancou o quarto também." Ele desviou o olhar. "Foi rápido." "Mas eu vi." Ela insistiu. "Você trancou o quarto, André. Como se assim pudesse segurar o tempo." Ele se irritou, de um jeito que eu não via sempre. Falou alto: "Chega, Clara. Você vem aqui na minha casa, sem avisar, e quer começar de novo com essas coisas." A Clara riu, mas foi um riso amargo, doído. Ela disse: "Eu nem sabia que você tinha comprado casa. Descobri por acaso." Ele apertou os olhos. Perguntou: "Por acaso onde?" Ela hesitou. Olhou para mim, com um pedido silencioso para eu não sair. "Eu fiquei." Ela disse: "Eu fui ver a mãe, semana passada." Ele fechou o rosto na hora. Parecia que tinha levado um tapa. Falou entre os dentes: "Eu pedi para você não ir lá." A Clara respondeu: "Eu sei que pediu, mas o pedido não apaga nada, nem para ela, nem para mim, nem para você." Ela estava arrumando umas caixas, falando da casa antiga, e soltou sem perceber: "Que achava estranho você ter voltado para o bairro, sendo que jurou que nunca mais ia pôr o pé aqui." Eu perguntei por quê. Ela achou que você tinha te procurado. Ele riu sem humor, seco. "Eu não vou naquele lugar. Você sabe disso." Ela continuou: "Eu sei. Por isso eu estranhei ainda mais quando eu vi o endereço no papel." Ela puxou da bolsa um pedacinho amassado, colocou em cima da mesa. Era um papel rasgado, com o nome da nossa rua, número da casa, e o nome dele, escrito pela mesma letra da carta, da mãe. O André fechou os olhos por um segundo, como se estivesse segurando algo dentro. Ele disse: "Ela não sabe de nada. Ela não manda em nada. Ela não manda mais em mim." A Clara falou: "Ela não manda." "Mas você ainda responde para aquela porta como se tivesse 8 anos, André. Você pode fingir para todo mundo, mas não para mim." O silêncio que veio depois disso caiu pesado entre nós três. Eu sentia meu coração bater na garganta. Era como se eu estivesse assistindo um filme. Só que eu era parte da cena. Eu perguntei: "Que porta?" Mesmo sabendo a resposta. A Clara olhou para mim, depois para o André. Esperou que ele falasse, mas ele ficou mudo, travado. Ela respirou fundo e disse devagar: "Quando a gente era criança, a gente morava numa casa velha, quase no fim do bairro. Meu pai tinha problemas, com tudo, com bebida, com trabalho, com ele mesmo. Um dia ele fez um cantinho para ele nos fundos. Um quarto pequeno, escuro. Era para ser um depósito, mas virou outra coisa." Eu senti meu corpo arrepiar. Ela continuou: "A minha mãe dizia pra gente nunca entrar naquele quarto. Era proibido, trancado. Mas dava pra ouvir coisa de lá, voz alta, gente chorando, barulho de coisa quebrando." Ela não olhou pra mim enquanto falava. O olhar dela estava longe, lá atrás, atravessando anos. Ela disse:
Uma noite teve um barulho diferente, cheiro de fumaça. Eu lembro da minha mãe gritando como do meu pai, pedindo para ele abrir a porta, dizendo que tinha alguém lá dentro, e ele trancado, sem responder. A gente acordou no meio da confusão. Eu e o André fomos para o corredor. Eu fiquei na metade. Ele foi até o fim. Ficou na frente da porta, parado. Eu não esqueço o jeito que ele ficou olhando para uma fechadura, como se tivesse hipnotizado. Eu chamei. Ele não se mexia. A minha mãe chorava, batendo, pedindo a chave. Eu segurei no braço dele. Ele me empurrou sem querer, não forte, mas o bastante para eu cair. Eu bati a cabeça na parede. Apaguei. Ela passou a mão na testa, como se sentisse de novo a presença daquele momento. Ela continuou. Quando eu acordei já era outro dia. A casa cheirava a queimado. O quarto tinha sido destruído. Meu pai não estava mais lá. Nunca mais voltou. Eu olhei para o André. Ele olhava para o chão, o queixo tremendo. A Clara disse. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ninguém respondeu direito. Só falavam que foi um acidente, que o fogo começou sozinho, que ninguém tinha culpa. Mas as caras não combinavam com as palavras. O André não falava. Ficou mudo por dias. Depois de um tempo, ele disse uma coisa. Uma vez só. Eu guardei até hoje. Ela respirou fundo, virou para ele e perguntou. Você lembra do que você me disse naquele dia, André? Ele ficou quieto, mas as lágrimas começaram a cair, devagar. Ele não soluçava, não fazia barulho, só deixava escorrer. Ela mesma respondeu. Você falou que a porta abriu sozinha e que quando abriu não tinha mais ninguém lá dentro, só fumaça. E silêncio! Que a mãe estava falando com alguém que não estava mais lá. Eu senti a pele arrepiar. A Clara continuou. Depois disso, a nossa vida virou um caos. A mãe entrou num buraco. A casa foi vendida. A gente foi para uma tia. E o André nunca mais quis saber de nada daquele lugar. Nem de porta trancada, nem de corredor escuro, nem daquele bairro. Ela olhou para mim, depois para o corredor da nossa casa e falou: Até hoje. Ele não podia nem ouvir o nome da rua. E agora eu entro aqui e vejo isso: a mesma estrutura, a porta no fim, a fechadura antiga, vocês morando bem no coração de onde tudo começou. Você casada com um homem que te esconde uma vida inteira. Eu não sabia o que dizer. Nada fazia sentido completo, mas tudo parecia apontar para o mesmo lugar. Aquele quarto, aquele tipo de quarto, dentro daquela casa, dentro dele. O André finalmente falou, a voz rouca. Eu comprei essa casa porque era barata, porque a gente precisava, porque eu queria dar uma vida melhor para a minha mulher. Não tem nada a ver com o passado. Ele olhou para mim, como se pedisse ajuda, como se quisesse que eu acreditasse. Ele clamava: Acredita em mim! A Clara balançou a cabeça, disse baixo: Você acha mesmo que eu não conheço o jeito que você foge? Aí ela virou para mim, com um olhar triste, e falou uma coisa que me cortou por dentro. Ana, você sabe o que tem naquela carta que você achou? Eu congelei. Ela sabia da carta. Eu sussurrei. Que carta? Ela não desviou os olhos. Falou. A carta da mãe, a que estava na caixa, com a letra dela, a que fala da nossa irmã e do quarto. O André levantou de súbito. A cadeira arrastou no chão. Ele veio na minha direção, não agressivo, mas desesperado. Perguntou: Você mexeu na caixa. Você leu. Eu não consegui responder. Meu silêncio falou por mim. Ele passou a mão no rosto, virou de costas, encostou na parede do corredor, bem do lado da porta trancada. Eu vi o corpo dele tremendo, ele murmurou. Eu trouxe ela para perto demais. Eu prometi que isso não ia acontecer, a Clara falou. Ainda dá tempo de parar André, de falar a verdade, antes que a casa faça isso por você. Eu franzi a testa. Perguntei: A casa? Ela me olhou seria, disse. Tem lugar que guarda história, mesmo quando a gente quer enterrar.
Mas o problema não é a casa. O problema é o que a gente traz para dentro dela. O André respirou fundo, como quem toma uma decisão. Se afastou da parede, secou o rosto e falou: Eu não vou abrir nada, nem porta, nem passado. A gente está bem assim. E apontou para mim, como se isso fosse verdade, como se eu ainda estivesse inteira por dentro. Ele pegou a mochila do chão, olhou para a irmã e disse: Eu quero que você vá embora. Hoje. A Clara engoliu seco, os olhos marejados. Falou baixo: Eu vou. Mas a porta não. Ela ficou olhando para mim, como se dissesse alguma coisa sem palavras. Depois de uns minutos, ela saiu, sem abraço, sem despedida. Só silêncio, quando a porta de entrada se fechou. O André se virou para mim, o rosto cansado, os olhos vermelhos. Ele deu 2 passos em direção ao corredor. Parou diante da porta trancada. Passou a mão na madeira e sussurrou para si mesmo: A gente está bem. A gente está bem. Mas nem ele acreditou, nem eu. Naquela noite eu não consegui dormir. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via aquela porta. O jeito que ela parecia respirar no escuro. E o jeito que o André olhou para ela. Como se ali dentro tivesse o pedaço da verdade que ele passava a vida fugindo. E eu percebi um medo novo, que me cortou de um jeito diferente. Eu não tinha mais medo do que tinha atrás da porta. Eu tinha medo do que o segredo dela podia fazer com o nosso casamento. Com a maneira que eu enxergava o homem que dormia do meu lado. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Um silêncio diferente. Não era o silêncio normal de casa de bairro. Era um silêncio em que cada som pequeninho ganhava destaque. O barulho do café pingando, a água correndo na pia, o vento batendo na janela. Eu acordei antes do André. Fiquei olhando para o teto, tentando entender em que momento a minha vida tinha virado uma história cheia de buraco. Eu tinha um marido que eu amava, que sempre foi presente, mas que agora eu sabia que guardava uma irmã escondida, uma mãe expulsa da própria narrativa, um pai sumido num incêndio e um quarto, mais de um, sempre um quarto. Eu levantei devagar, fui até o corredor. A porta continuava lá, intocada, mas parecia diferente, mais pesada. Como se soubesse que a gente tinha falado dela ontem e estivesse se preparando. Eu cheguei perto, quase encostei o ouvido na madeira. Não ouvi nada. Mesmo assim, meu coração acelerou. Eu passei a mão pela fechadura. Era antiga, fria. Precisava de chave. Uma chave que nunca apareceu. Eu cochichei sozinha, como se a porta pudesse me ouvir. O que você guarda? Eu voltei para a cozinha. Fiz café. Quando o André apareceu, eu percebi que ele não tinha dormido direito. Olheiras fundas, o rosto inchado. Ele sentou à mesa, ficou mexendo um café sem beber. Eu esperei ele falar algo, uma explicação, um começo, qualquer coisa. Ele não falou. Ficou só ali, preso dentro dele mesmo. Até que eu não aguentei. Soltei de uma vez. Por que você nunca me contou da Clara? Ele respirou fundo, como se esperasse essa pergunta desde que abriu os olhos. Disse: Porque eu queria uma vida sem aquilo, sem aquele peso. Eu perguntei: Aquilo o quê? Ele balançou a cabeça e sem caçoseisa, olhou para as próprias mãos. Respondeu: Sem o passado. Eu falei: O passado não some só porque você finge que não existe. Ele deu um sorriso triste. Disse: Eu sei disso melhor do que você imagina. Eu peguei a carta na gaveta, coloquei em cima da mesa, entre nós dois. Ele olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Não tocou, não abriu, só encarou. Eu falei baixo. Eu li. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu de novo, tinha uma mistura de alívio e medo. Perguntou: Tudo? Eu respondi: O que tinha ali? Sim, ele assentiu. Ficou um tempo em silêncio. Depois disse: Então você sabe mais da minha vida do que eu gostaria. Eu falei:
Eu sei que você tem uma mãe viva, uma irmã presente, um pai que sumiu no meio de um incêndio misterioso e um quarto que você não esquece. Sei que você jurou nunca mais voltar para esse bairro. E hoje a gente mora aqui, numa casa com uma porta trancada, e que o seu corpo inteiro entra em pânico toda vez que passa por ela. Ele respirou fundo. Respondeu: Eu não queria que você me visse assim. Que visse essa parte, essa fragilidade, eu disse. Eu não preciso de um marido perfeito. Preciso de um marido verdadeiro. Ele me olhou com uma dor tão exposta que doeu em mim. Falou: Às vezes eu não sei quem eu sou quando encaro isso. Às vezes eu tenho medo de virar aquele menino de novo. Aquele que ficou parado na frente da porta enquanto tudo queimava. Eu perguntei: Então me fala, o que realmente aconteceu naquela noite? Ele engoliu seco, mexeu a colher no café, olhou para a janela, como se tentasse encontrar coragem no mundo lá fora. E começou. Eu devia ter uns 10 anos. A Clara tinha 7. Meu pai já estava estranho fazia tempo. Desaparecia, voltava, trouxe gente estranha para casa. Minha mãe vivia nervosa, mas não falava tudo. A gente só ouvia as brigas, os pedidos. Um dia ele decidiu que iria trancar a parte de trás da casa. Disse que era o espaço dele, proibido para qualquer um, especialmente para a gente. Mas dá para proibir criança de curiosidade? Ele sorriu sem humor. Continuou. A Clara vivia perguntando o que tinha lá. Eu também. Mas eu escondia melhor. Um dia eu vi meu pai levando alguém lá para dentro. De noite. Minha mãe estava na sala, quietinha, olho baixo. Ele estava bêbado, máscara torta, falando alto. Eu não vi o rosto da pessoa que entrou, só o casaco comprido e o braço magro. Depois eles fecharam, trancaram. Eu ouvi barulho, coisa caindo, gente pedindo para parar. Minha mãe ficava andando pela casa, fazendo de conta que não ouvia. Eu vi ela tremer. Ele apertou os olhos, como se a lembrança o queimasse. Eu perguntei: Esse era o quarto, o mesmo que pegou fogo. Ele assentiu. Não falou, continuou. Naquela noite específica, tudo parecia mais pesado. Meu pai tinha bebido mais do que o normal. A gente sentiu o cheiro de álcool pela casa inteira. A Clara me acordou com um barulho, me chamou. A gente foi para o corredor. A porta dos quartos estava aberta. Meu pai gritava lá nos fundos. Falava coisas sem sentido. Xingava. Ria. Depois chorava. Minha mãe foi lá. Eu lembro dela com a mão na maçaneta, batendo, pedindo para ele abrir, dizendo que tinha criança. Ele não abriu. De repente o cheiro mudou. De álcool forte virou outra coisa. Um cheiro de queimado, de plástico, de madeira. Minha mãe começou a gritar: Meu Deus, fogo, abre essa porta! Ele respirava pesado enquanto contava, continuou. Eu fui até o fim do corredor, parei na frente da porta. O calor começou a sair por baixo. Por uma fresta, saía fumaça. A Clara ficou mais para trás, chorando, me chamando. Minha mãe tentava arrombar, mas não conseguia. Eu fiquei olhando para a fechadura, sem conseguir me mexer. E aí, de repente, ela abriu só um pouquinho, um estalo, como se alguém tivesse liberado. Eu empurrei, mas a fumaça veio na minha cara. Não dava para ver nada. Eu senti uma coisa, como se tivesse alguém ali, mas não conseguia enxergar. Minha mãe gritava meu nome, pedia para eu sair dali. Ele engoliu seco. A voz falhou. Eu perguntei: Você viu alguém lá dentro? Ele olhou para mim de um jeito estranho. Entre medo e dúvida, respondeu: Eu não sei. Eu lembro de uma silhueta, um contorno, mas pode ter sido minha cabeça. Pode ter sido qualquer coisa. O calor, a fumaça. Quando eu acordei, a casa já estava diferente. O quarto todo queimado, meu pai sumido, minha mãe dizendo pra gente nunca mais falar daquilo. Ele passou a mão no rosto. Continuou.
Depois ela falou para todo mundo que ele tinha ido embora, que tinha abandonado a gente, que não merecia nosso choro. A casa foi vendida rápido. A gente foi morar com a tia. Ela jogou tudo dentro de um buraco, mas o buraco ficou dentro da gente. Eu perguntei, e a irmã que a carta menciona? Ele fechou a cara. Na hora. Como se eu tivesse tocado num lugar ainda mais fundo. Respondeu. Não fala dela. Por favor, eu insisti. Mas por quê? Ele levantou abrupto. Andou pela cozinha. Como um animal preso. Falou. Porque esse aqui é o pedaço que eu não sei se foi verdade. Ou se foi invenção da cabeça da minha mãe. Ou da minha. Eu lembrei da frase da carta. Você e a sua irmã não tinham como entender. Mas só a Clara estava ali com ele. Eu falei devagar. A carta fala de você e da sua irmã. Mas a Clara estava lá. Quem era a outra? Ele passou a mão nos cabelos. Desesperado. Respondeu. A Clara é minha irmã. Isso é fato. O resto... Minha mãe começou a dizer que tinha outra criança, que a gente perdeu, que ficou presa naquele quarto, que era culpa dela, culpa minha, culpa dele. Ele olhou para mim, com um desespero nu. Continuou. Mas eu não lembro dessa criança. Eu não lembro de rosto, de voz, de nada. Às vezes eu acho que minha mãe inventou isso no meio da culpa dela, para justificar algo, ou para transformar a dor em outra coisa. Às vezes eu sonho com um par de olhos olhando para mim no corredor, mas quando acordo, eu não sei de quem são. Eu fiquei em silêncio. Aquilo era mais pesado do que eu esperava. Eu falhei. A voz baixa. E essa casa? Por que aqui? Ele suspirou. Finalmente olhou para mim de forma direta e disse: Quando eu vi o anúncio, eu não reconheci pelo endereço nem pela foto. Pelo menos não com clareza. Eu só tive uma sensação, como se eu tivesse visto aquele lugar antes. Mas eu ignorei. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Eu quis tanto sair do apartamento, te dar um espaço melhor, que eu fechei os olhos. Ele respirou fundo. Continuou. Quando a gente veio visitar, eu senti um gelo quando vi o corredor. A porta no fim, o jeito da luz. Foi como levar uma pancada. Eu quase recuei. Mas aí eu olhei para você, toda empolgada, falando de reforma, de futuro. E decidi que eu não ia deixar a minha cabeça mandar em tudo. A porta trancada foi como um pacto. Se eu não abrisse, se eu fingisse que ela nem existia, então ia ser só uma casa bonita, com a mulher que eu amo. E uma vida nova, eu sussurrei. Mas a vida velha veio junto. Ele assentiu. Sim, e agora está aqui, no meio da nossa sala. Ele olhou para a carta de novo, pegou finalmente, dobrou em 4 e guardou no bolso. Falou. Eu não quero que ela mande em você também, nem que você fique obcecada por aquilo. Eu respondi. Eu já estou no meio disso, querendo ou não. Ele me olhou com tristeza. Disse. Eu sei. É isso que eu mais temia. Antes que eu pudesse responder, o interfone tocou. O som cortou a tensão no meio. Ele levantou, foi atender. Demorou alguns segundos no dispositivo da parede. Quando voltou, o rosto estava ainda mais tenso. Falou. É o filho da antiga dona. Quer falar comigo. Naquele momento, eu entendi que a história não estava só dentro da nossa família. Aquela casa tinha vida própria. Tinha um passado que também queria contar a versão dele. E talvez aquele homem fosse trazer uma parte que a gente ainda nem imaginava. O André desceu para abrir o portão. Eu fiquei na janela da sala, olhando pela fresta da cortina. O homem que subia a rua parecia cansado, passava dos 60, cabelos grisalhos, uma pasta de couro na mão, o olhar baixo. Quando ele entrou no portão, eu senti uma coisa esquisita, como se ele já tivesse vindo aqui 1000 vezes, mesmo eu sabendo que era a primeira desde que a casa era nossa. O André abriu a porta. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão meio tenso.
Eu ouvi o homem falar: Bom dia. Desculpa aparecer sem avisar. Eu respondi do corredor: Bom dia. Fiz questão de me mostrar. Não queria ficar escondida. Ele sorriu para mim. Um sorriso educado, medido. Perguntou: Você deve ser a esposa. Eu disse meu nome. Ele se apresentou: Sou Paulo, filho da dona Lourdes, a antiga proprietária. Ele entrou, olhou em volta. Não era um olhar curioso, era mais. Ele parecia checar se algo tinha mudado na essência. Como se os móveis não importassem. Só o ar, ele comentou. Minha mãe amava essa casa, mesmo com tudo. Eu perguntei: Com tudo, mas o quê? Ele desviou, falou: Com o tempo, com as perdas. O André o convidou para sentar. Fomos para a sala. Tô para a sala rala. Ele colocou a pasta de couro no colo, abriu devagar, tirou alguns papéis, mas demorou a falar. Eu aproveitei o silêncio. Perguntei: Você morou aqui também? Ele assentiu. Sim, eu cresci aqui. Minha mãe morou aqui quase a vida inteira, até a doença piorar. O André cortou. Falou rápido. O corretor disse que ela foi para perto da sua irmã. Paulo respondeu. Foi, mas não ficou muito tempo. A cabeça dela já estava longe, vivendo mais aqui do que lá. Ele olhou para cima, como se visse a casa antiga ainda montada. Continuou. Ela costumava sentar ali. Ele apontou para o canto perto da janela. E ficar falando com alguém que ninguém via, como se estivesse explicando, justificando. O André se mexeu desconfortável. Perguntou: E o senhor veio aqui por quê? Paulo passou a mão nos papéis. Disse: A princípio, por coisa prática. Tem um documento que o cartório pediu. Um termo de ciência sobre o quarto dos fundos. Meu coração disparou. Eu perguntei: Sobre o quarto trancado. Ele me olhou, assentiu. Sim, sobre ele. Eu senti um arrepio. Ele explicou. Minha mãe sempre teve esse quarto, desde que eu era pequeno. Era o quartinho das coisas velhas, mas com o tempo virou outra coisa. Ela começou a dizer que ali era o lugar da memória, que o que a gente não queria encarar ficava ali. Falava coisas estranhas. O André cruzou os braços. Disse: No contrato só falava que a gente não podia mexer por enquanto, até terminar o inventário. Paulo respirou fundo. Afirmou: mas tem mais. Ele tirou um papel maior da pasta. Pôs em cima da mesa. Era um registro antigo, amarelado. Eu não li tudo, só uma frase em destaque. Quarto de uso restrito por decisão da família. Paulo falou. No começo foi jogada jurídica, coisa do advogado. Mas também era superstição. Meu pai não gostava daquele quarto. Disse que tinha sido construído em cima de outro cômodo, de uma época anterior, quando a casa era dividida. Ele dizia que era um espaço que guardava coisa demais. Eu perguntei: Coisa demais como? Paulo riu de leve, sem humor. Falou: História. Gente que entrou e saiu. Promessa quebrada. Ele olhou para o corredor, como se adivinhasse onde ficava a porta. Perguntou: Posso? O André hesitou, mas respondeu: Claro. Ele se levantou, andou pela casa como quem caminha numa lembrança. Quando chegou no corredor, parou. Olhou a porta trancada por alguns segundos. Depois se aproximou. Passou a mão na madeira, sussurrou. Minha mãe falava desse lugar como se fosse pessoa. Eu me arrepiei. Ele se virou para nós. Disse. Ela dizia que aqui era onde a casa guardava as coisas que ninguém queria encarar. Eu perguntei. Ela trancava, mas não deixou a chave. Por quê? Ele respondeu. Ela não queria que ninguém abrisse depois que ela fosse embora. E também tinha medo. Achava que se o quarto ficasse trancado, as memórias iam ficar quietas. Eu encarei a porta. Perguntei. E o senhor acredita nisso? Ele pensou. Respondeu devagar. Eu acredito que tem lugar que concentra o que a gente não resolve. E essa casa de aqui tem muita camada. E esse quarto é um tipo de centro. O André estava irritado.
Eu via pelo jeito que ele apertava a mandíbula. Falou mais seco. Olha, com todo respeito, eu entendo a história, mas isso é superstições de família. O que eu preciso saber é se tem alguma coisa prática aqui, algo perigoso, risco, alguma coisa que eu deveria ter sido informado. Paulo respirou fundo. Respondeu: Tem uma coisa que ninguém gosta de falar, mas que eu não ia conseguir esconder de vocês. Ele olhou para mim, depois para o André. Continuou: Antes da minha mãe, essa casa ela era de outra família. Uma família que, ele procurou a palavra, que não aguentou ficar. Eles perderam uma criança aqui, no fundo, perto desse quarto. Eu senti gelar. Ele continuou: Não foi tragédia grande, de jornal. Nem nada assim. Foi um daqueles acidentes silenciosos que marcam só quem estava dentro da casa. Eles venderam tudo rápido. Foram embora do bairro. A história virou cochicho. Diziam que o quarto dos fundos não dava sorte. Minha mãe não ligou. Na época, comprou mesmo assim. Sempre falava que medo não pagava a conta. Mas com o tempo, aquele lugar foi mexendo com ela. Eu perguntei: E o que isso tem a ver com a gente? Ele me olhou com uma certa delicadeza. Falou: Minha mãe dizia que esse quarto puxava a gente que já vinha com coisa mal resolvida. Ela falava que as casas escolhiam os moradores tanto quanto o contrário. Por isso eu estranhei quando soube da venda. O perfil de vocês: casal novo, sem filhos, vindo de fora. E essa urgência toda do meu irmão em se livrar disso? O André perguntou. Seu irmão? Paula assentiu. Sim, meu irmão queria vender de qualquer jeito. Não aguentava mais esse lugar. Ele morou aqui enquanto cuidava da minha mãe nos últimos anos. Disse que o quarto mexia com o sono dele, que tinha hora que parecia ouvir coisa, como se alguém andasse lá dentro. Mas quando olhava pelo buraco da fechadura, não via nada. Eu senti um arrepio na nuca. Lembrei do jeito que eu tinha parado na porta tantas vezes, sem coragem de encostar o ouvido. Paulo continuou. A gente levou a chave embora por causa dele. Não era só por respeito à minha mãe. Era porque meu irmão insistia em abrir às vezes. E ficava mal depois. Precisou de médico, remédio. Decidimos que era melhor deixar o quarto dormir. Eu perguntei: E agora? Por que veio aqui? Ele respondeu: Porque meu irmão sonhou com essa casa de novo, essa semana. Disse que via o corredor, a porta. E uma mulher parada na frente. Ele apontou para mim. Eu senti o chão sumir por um segundo. Paulo completou. Na manhã seguinte, chegou a olhar um papel do cartório pedindo esse termo e o aviso de que a venda tinha sido concluída. Minha irmã comentou o nome do comprador. Eu reconheci na hora. Eu perguntei: Reconheceu de onde? Ele me encarou, falou: Quando a gente era criança, tinha um menino que vinha aqui, com uma mulher magra, cansada, que parecia viver assustada. A mãe me contou depois que eram parentes de gente que tinha morado na casa antes da gente. Esse menino andava pelos cômodos como se quisesse reconhecer as paredes. Ele ficava parado na frente do quarto dos fundos, olhando fixo para a fechadura. Eu nunca esqueci aquele olhar. Ele aproximou o rosto. Encarou o André. Quando ouvi o nome na papelada, eu lembrei. André. Era ele. Eu não consegui dizer nada. Olhei para o André. Ele parecia menor, como se tivesse voltado alguns anos de repente. Paulo continuou. Minha mãe sempre falava dele nos últimos tempos. Dizia que o menino da porta ia voltar, que a história dele com a casa macha ainda não tinha terminado. Ele respirou fundo, fechou a pasta, falou. Vocês podem achar que isso é exagero de gente antiga. Eu não vim aqui para assustar ninguém. Só achei que vocês tinham o direito de saber que essa casa não é um lugar vazio. Ela tem muitos capítulos antes de vocês. E esse quarto aqui, ele apontou de novo,
É como a última página que ninguém terminou de ler, o André falou. A gente não vai abrir. Nunca. Paulo assentiu. Talvez seja o melhor. Talvez não. Eu não sei, mas tem uma coisa que eu preciso deixar claro nesse papel. Ele pegou o documento, apontou para uma linha. Está escrito que vocês receberam informação de que o quarto não foi esvaziado, que tem coisas lá dentro, objetos antigos da minha mãe. Ele me olhou, resumiu. Caixas, papéis, talvez fotos, talvez mais. Esse talvez mais ficou ecoando na minha cabeça. Quando ele foi embora, deixou um peso e também uma curiosidade. Uma parte de mim queria que a chave nunca mais aparecesse. Outra parte, a maior, já estava imaginando o som da fechadura girando e o que poderia estar esperando do outro lado. Depois que o Paulo foi embora, a casa ficou ainda mais apertada, parecia menor, como se as paredes tivessem chegado mais perto. O André ficou andando de um lado para o outro, sem rumo. Eu sentei no sofá, fiquei olhando para o corredor. A imagem da porta parecia colada na minha retina. Eu perguntei: Você lembra desse homem? O menino que vinha aqui. Ele passou a mão no rosto. Respondeu: Eu lembro de flashes, de uma casa que não era a minha, de uma mulher que me levava pela mão, de um quarto que eu não podia entrar, mas que eu não queria sair da frente. Até hoje eu não sei se era essa casa ou outra. Não sei se foi antes ou depois. A minha memória lhe embaralha. Ele sentou ao meu lado, os ombros caídos. Falou: Eu sinto vergonha de não saber a minha própria pré-história. Eu respondi: Não é vergonha. Você era criança e ninguém te ajudou a entender. Ele suspirou, fechou os olhos, disse: A minha mãe só chorava, ou brigava, ou silenciava. Meu pai, ele sumiu. A única que tentava falar era o tia Clara, mas eu fugia. Eu levantei, fui até o corredor, me aproximei da porta. A mão tremia, mas eu encostei a testa na madeira, fechei os olhos. Não ouvi nada, só o som do meu coração. Eu falei alto, talvez mais para mim mesma do que para ele. A gente precisa decidir. Ou a gente passa a vida inteira girando em volta dessa porta, ou enfrenta logo. O André veio até mim, parou a alguns passos, falou: E se abrir, fizer tudo desmoronar? Eu respondi: Você já está desmoronando por dentro. Ele ficou em silêncio, um silêncio que dizia que ele sabia. Eu continuei: Eu não quero viver numa casa onde tem um pedaço proibido, que manda na nossa rotina, nos nossos passos, nos nossos medos. Eu encarei, disse. Eu quero saber com quem eu me casei, inteiro, com a sua história toda, mesmo as partes que você não gosta. Ele encostou na parede, respirou fundo, falou: A chave não está aqui. Eu perguntei: Você tem certeza? Ele assentiu: Sim, só o filho da dona. E agora ele levou embora de vez. Você ouviu? Eu fiquei pensando. Uma casa cheia de segredo. Um quarto cheio de coisa. Uma chave que estava longe. Mas uma sensação não me largava. A Clara tinha dito algo ontem. Parecia pequeno na hora. Mas agora voltava com força. Ela tinha falado. Você repetiu o desenho. Mesmo sem ser a mesma casa. Eu olhei para o chão. Para a parede. Para a porta. Tudo me dava a impressão de que nada ali era por acaso. Nem a distância exata do quarto até o nosso quarto. Nem a posição da janela. Nem o jeito que a luz batia no piso. Perguntei: Você escolheu essa planta? Ele franziu a testa. Como assim? Eu respondi: Na hora de reformar, de derrubar uma parede, abrir passagem. Você mexeu em alguma coisa. Ele pensou. Respondeu: Só abrimos a cozinha, lembra? O corredor ficou como era. Eu falei: Não é isso. É o antes. Ele me olhou sem entender. Eu continuei: E se você tivesse escolhido essa casa por quê? Lá atrás, quando era menino. Já tinha andado por aqui, mesmo sem lembrar direito. E se teve alguma conexão, uma sensação? Ele balançou a cabeça.
Falou: Eu não sei. Eu já não sei de mais nada. O resto do dia correu arrastado. Eu tentei trabalhar, não consegui. Ele fingiu ver televisão, mas olhava para o vazio. No fim da tarde, o interfone tocou de novo. Eu levei um susto. Demorei uns segundos para atender. Era a Clara. A voz dela soava cansada. Perguntou: Posso subir? Eu olhei para o André. Ele hesitou, mas não disse não. Ela entrou com uma bolsa grande, mais séria do que antes. Parecia ter envelhecido uns anos em um dia. Ela falou: Eu não devia ter ido embora ontem daquele jeito. Eu respondi: Você não tinha obrigação nenhuma de ficar. Ela olhou para o irmão. Disse: Mas eu tenho obrigação com a nossa história. Com a minha, com a sua e com a dela. Ela apontou leve na minha direção. Eu engoli seco. Perguntei: O que você quer dizer? Ela tirou um envelope da bolsa, bem parecido com o da carta. Mesma letra. Mesmo papel. Mesmo tom amarelado. Ela falou: A mãe escreveu mais de uma carta. Algumas nunca foram enviadas, outras foram devolvidas. Quando eu fui lá semana passada, ela me entregou isso. Disse que era para você. Ela olhava para o André. Ele recuou um passo, disse: Eu não quero. A voz falhou. Ela respondeu: Eu sei, mas eu não trouxe só por você. Ela me estendeu o envelope. Eu peguei. A mão tremia. O André protestou. Ana, não. Eu olhei para ele, perguntei: Se fosse comigo, com o meu passado, com a minha família, você não iria querer entender. Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio. Eu abri o envelope, devagar. Dentro tinha 2 folhas. Uma escrita corrida, outra com um desenho meio infantil. Eu comecei pela escrita. A carta na caixa era mais confusa que a primeira. Como se a mãe estivesse mais doente ou mais cansada. Ela falava da casa antiga, do quarto, repetia frases, mas tinha uma parte nova. Eu parei ali, lendo 2 vezes. Ela escrevia: Você disse que nunca mais ia olhar para uma porta assim. Mas eu sei que você continua vendo ela, mesmo em casa diferente. Eu vi você desenhar essa porta no papel tantas vezes. Você fazia o corredor igual, só mudava as coisas em volta. Eu achei que era só jeito de criança, mas agora eu vejo que você estava tentando voltar para aquele momento. Eu me arrepiei. A carta continuava. Você acha que enterrando sua irmã naquele quarto ela some, mas ela não ficou lá. Ela está dentro de você. Você leva ela para toda casa que entra. O André tirou a carta da minha mão, rasou com os olhos, dizendo rápido: Ela estava doente. Você sabe disso. A cabeça dela misturava tudo. A Clara se aproximou, falou firme: Doente ou não, ela viu algo que você também via. Ela pegou a segunda folha, a do desenho, virou em direção a nós. Era um corredor, feito com traço de criança, mas dava para entender. Um retângulo comprido. No fim, uma porta grande, escura. Do lado da porta, um quadradinho. Outra porta menor. No canto de cima, uma janela. Ao lado do desenho, num canto, tinha uma frase escrita pela mãe. O corredor do André. Eu senti o estômago embrulhar. Porque o desenho parecia a nossa casa. Não igual, mas muito parecido. A posição da porta do nosso quarto, a janela do corredor, a porta no fim. Eu olhei para o André, perguntei: Você desenhava isso? Ele passou as mãos no cabelo. Desesperado, respondeu. Eu não lembro, mas a mão dele tremia, como se o corpo lembrasse, mesmo que a cabeça negasse. A Clara falou: Quando a gente era adolescente, você rabiscava isso nos cadernos, nas bordas. Eu perguntava o que era. Você dizia: É só um corredor. Só que sempre tinha essa porta no fim. Ela apontou. Bem aqui. O André respirou fundo. Olhou para a porta real, do fim do nosso corredor. Como se comparasse. Ele murmurou. Eu não sabia. Ou não queria saber. A Clara chegou mais perto. Disse baixo.
Eu acho que você trouxe esse desenho para a realidade, que quando entrou naquela imobiliária, quando viu essa planta, seu corpo reconheceu. Você chamou a história para perto, mesmo tentando fugir. Ele respondeu: Eu não quero reviver nada. Ela retrucou. Mas já está revivendo, só que sem controle. Eu apertei o desenho, olhei para a porta, perguntei: Tem mais alguma coisa que eu precise saber? A Clara respirou fundo, assentiu. Tem. Ela voltou para a bolsa. Tirou um caderninho pequeno. Velho! As bordas gastas, falou. Isso aqui é da mãe. Um diário quebrado. Eu peguei, mas antes de abrir, ela me interrompeu. Não foi ela que escreveu tudo. Tem parte que é de outra pessoa. Eu perguntei. De quem? Ela demorou. Depois respondeu. Do pai. Do nosso pai. Eu senti um gelo. O André se levantou, quase arrancou de o caderno da minha mão. Falou: Chega. Eu não vou ficar revirando isso. A Clara insistiu. Você precisa, ele gritou. Eu não preciso de nada de lá. Nem dela. Nem dele. Nem dessa casa. Ela apontou para o chão. Você está literalmente morando na mesma rua, com o mesmo corredor, com a mesma porta. Ele ficou sem resposta. Só respirava forte. Eu falei, deixa eu meia alma, eu tchê. Ele me olhou, confuso, cansado. Disse, por quê? Eu respondi, porque eu estou aqui. Eu moro aqui. Eu sou sua mulher. E se você não consegue encarar isso sozinho, talvez eu consiga te ajudar a juntar as peças. Ele cedeu. Talvez mais por exaustão do que por vontade. Eu abri o caderno na metade. As primeiras páginas eram da mãe, escrita trêmula, falando do dia a dia, reclamação de dinheiro, de saúde. Depois o tom mudava. A letra também, mais firme, mais dura. Eu li uma data antiga, da época da casa que pegou fogo. Ele escreveu: Eu preciso esconder melhor o que acontece no quarto dos fundos. A menina olha com olhos de julgamento. E o menino olha com olhos de medo. Eles não entendem que é pelo bem da família. Eu parei. O estômago revirou. O André fechou os olhos. O rosto contraído. Eu continuei. Eu tenho certeza que ninguém veio ver. Só aquela gente que eu trouxe. E eles sabiam as regras. Mas às vezes sinto como se houvesse outra coisa naquele quarto. Alguém que eu não chamei. A casa guarda som, cheiro, passo. Eu tentei abrir espaço, fazer uma obra. Mas a parede parecia resistir. Era como se essa porta tivesse sido feita para ficar. Eu passei as páginas, mais adiante. De novo a letra dele. Hoje a menina disse que ouviu alguém chorar, mas só tinha ela e o irmão no corredor. Eu perguntei quem era. Ela respondeu: A criança lá dentro. Mas o quarto estava vazio. A chave estava na minha mão. Eu quase rasguei a página. Fechei o caderno. Respirei fundo. Olhei para os dois. E percebi que aquele quarto nunca foi só de caixa velha. Que desde muito antes de qualquer incêndio, qualquer venda, qualquer mudança, aquele pedaço de casa já era um centro de histórias mal resolvidas. De gente que não queria encarar o que fazia, ou o que deixava de fazer. Eu sabia que não tinha como voltar atrás. Nem na curiosidade, nem no medo. Eu fechei os olhos e entendi que, de um jeito ou de outro, a gente já estava caminhando em direção àquela fechadura. Bloco 4. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de rotina e obsessão. Eu fazia tudo o que precisava fazer. Lavava louça, respondia e-mail, comprava coisa no mercado, mas por dentro eu só pensava na porta, no caderno, nos desenhos, na carta. Era como se o quarto estivesse empurrando todo o resto para o fundo, até o nosso casamento. Eu e o André quase não conversávamos sobre coisa leve. Quase tudo girava em torno da casa, da mãe, da irmã, do pai, da criança que talvez existisse ou não, da sensação de que a gente estava morando dentro de uma lembrança. A Clara vinha quase todo dia. Às vezes ficava pouco,
Só tomava um café na cozinha. Ficava em silêncio. Outras vezes ela lia o diário em voz alta, pulando trechos que eu percebia que eram pesados demais. Ela respeitava um limite, mesmo dentro do caos. O André oscilava. Em alguns momentos ele se aproximava do diário, perguntava por datas, tentava encaixar pedaços de memória. Em outros, ele se afastava, ia para a rua, andava sem rumo, voltava à tarde. Um dia ele chegou irritado, juntou todas as coisas em cima da mesa, as cartas, o caderno, o desenho, e falou: "A gente vai queimar isso. Agora!" A Clara pulou na frente, gritou: "Não!" Ele retrucou: "Por que não? Isso aqui só faz mal." Ela respondeu: "Porque isso aqui é a única prova que você tem de que não enlouqueceu sozinho." Eu falei: "E se a gente guardar? Pelo menos até entender melhor." Ele me olhou, cansado. "Entregue", murmurou. "Entender o quê? A gente nunca vai saber tudo." Eu respondi: "Talvez não, mas a gente pode saber o suficiente para não ficar refém desse quarto." Ele riu sem humor. "Desse quarto. Ou de qualquer um." Ele apontou para o corredor, falou: "Eu não aguento olhar para essa porta todo dia." Eu perguntei: "Você quer que a gente se mude?" Foi instintivo. A primeira vez que essa possibilidade apareceu em voz alta. Ele hesitou, respirou fundo, respondeu: "Uma parte de mim quer. Muito." Mas outra parte, ele não terminou. Eu completei: "Outra parte quer ficar, quer ver." Ele assentiu. "Sim." Eu sussurrei. "A mesma parte que te trouxe até aqui." Ele não negou. Naquela noite, a Clara dormiu lá em casa, no sofá. Disse que não queria ir embora enquanto a coisa estava daquele jeito. Eu fui para o quarto mais cedo. O André ficou na sala com ela, conversando baixo. Eu ouvi algumas palavras soltas: passado, perdão, culpa. Quarto. Eu me virei na cama, olhando para o teto. Até que ouvi um barulho diferente. Não era o barulho normal da casa. Parecia um metal batendo leve, repetido, como se alguém estivesse tentando encaixar alguma coisa em algum lugar. Eu sentei, escutei melhor, vinha do corredor, do lado da porta. Fui até a porta do quarto. Abri. O corredor escuro. Só a luz da sala lá no fundo. A Clara deitada no sofá, de costas. O André sentado na poltrona, de costas também. O som continuava. Vinha de perto da porta trancada. Eu dei alguns passos, o coração na boca. Quando cheguei mais perto, vi um pequeno brilho na fechadura e a mão do André, com algo metálico entre os dedos. Ele estava encaixando uma chave, devagar, com cuidado, como se estivesse com medo dela se quebrar. Eu falei: "André." Ele se assustou. Tirou a mão na hora. A chave quase caiu. Ele pegou rápido. Virou para mim, os olhos arregalados. Eu perguntei: "De onde você tirou isso?" Ele respirava rápido. Ainda surpreso, respondeu: "Estava na pasta." Do Paulo. Eu encontrei no bolso quando ele foi embora. Foi embora. Ele me entregou também um envelope com papel. Eu nem vi na hora. Fui abrir agora há pouco a sabefo. Tinha até um bilhete. Eu me aproximei, peguei a chave da mão dele. Era antiga, escura, pesada, com um papel dobrado amarrado com um elástico. Eu abri. O bilhete era curto, letra tremida. Não do Paulo. Parecia feminina. Nossa mãe não queria que essa chave ficasse com a gente. Mas eu acho que vocês vão precisar decidir o que fazer com esse quarto. Cuidem para não repetir a nossa história. Eu olhei para o André, para uma Clara, que agora estava sentada, acordada, os olhos fixos na chave. Eu sussurrei: "P de Paulo." A Clara balançou a cabeça, negou, falou: "Não, essa letra não é dele. Eu reconheço, é da minha tia, a que cuidou da gente depois da casa antiga. Eu lembro do jeito que ela escrevia as letras grandes. Eu senti um arrepio." Então aquela história não estava só do lado da família da dona da casa. Ela se conectava com a história da família do André,
de um jeito que dava medo pensar que era coincidência. A chave pesava na minha mão. Eu falei: a gente precisa decidir. Agora. O André veio até mim. Pegou a chave de volta. Ela tremia na mão dele. Ele encostou a testa na porta. Fechou os olhos. Ficou assim por um tempo. Eu e a Clara em silêncio, segurando a respiração. Depois ele se afastou. Um passo, dois. Olhou para nós e disse: se a gente abrir, não tem volta. Nada do que tiver lá dentro vai poder ser esquecido, nem fingido. Eu respondi. Mas se a gente não abrir, também não tem volta, porque a vida não volta a ser como era. Ele olhou para a irmã, perguntou: você quer ver? A Clara hesitou, os olhos marejados. Respondeu: eu tenho medo, mas eu mais ainda de continuar sonhando com uma porta que eu nunca cruzei. Ele assentiu. Virou para a porta. Encaixou a chave. A mão dele tremia tanto que quase não conseguia. Eu cheguei perto. Coloquei a minha mão em cima da dele. A gente girou juntos, devagar, até ouvir o clique. Simples, seco. O som de um segredo que ficou trancado por anos, décadas, talvez gerações, e que agora estava pronto para ser aberto. A porta fez um leve estalo, descolando da madeira. Um cheiro veio. Não de mofo apenas. Era outro, mais antigo, quase familiar. Como se fosse o cheiro de uma memória. O André segurou a maçaneta, parou, olhou para mim, para a Clara e abriu, devagar, só um pouco. O suficiente para a penumbra de dentro se misturar com a luz fraca do corredor. E o que eu vi ali, naquele primeiro segundo, me fez entender que a história da nossa casa, do nosso casamento e da vida inteira do André ia mudar de um jeito que nenhuma de nós estava preparada.